aumentando o estoque, aumentando o dinheiro parado e as vendas não aumentam. Isso já aconteceu comigo. Veja se isso não está acontecendo com você, ou se não está acontecendo, a minha sugestão é que você, depois desse vídeo, você entenda a lógica e você não faça aquilo que eu fiz nessa época. Então, é o seguinte, teve uma época que eu tinha uma fábrica de ração e em um outro local eu tinha loja, fábrica de ração, e eu resolvi abrir uma loja também na frente da fábrica de ração. E na mesma época eu resolvi ampliar. Então eu trabalhava com produtos agropecuários, o foco maior era a fábrica de ração, era nutrição animal, que era a minha especialidade, que era onde eu tinha mais conhecimento, aonde eu já tinha uma clientela definida, clientela que acredito que até hoje deve ter pessoas que quando eu encontro lembra dos produtos que eu fabricava. Pois bem, e eu resolvi também vender, por exemplo, produtos de pesca, então comprei anzol, comprei chumbada, essas coisas. Pois bem, o que aconteceu nessa época? Eu aumentei o estoque, ficou mais dinheiro parado, e aí você sabe o que aconteceu com as vendas, né? Exatamente, ficou do mesmo jeito. Acontece isso, eu vou te falar uma coisa, como eu não tenho, tipo assim, eu tô muito à vontade, então eu posso falar vamos dizer, das pisadas na bola que eu dei. E quando eu falo isso, que entenda que é para você, não precisa fazer a mesma coisa, você não precisa passar por isso, tá? Aí o que aconteceu? Não aconteceu só que ficou mais dinheiro parado, mas você perdeu o dinheiro, teve que descontrolar? Não, de maneira nenhuma, porque tipo, eu sempre tive um recurso financeiro bem acima da necessidade do que eu precisava. É por questão de gestão financeira. Como eu desenvolvi muito na gestão financeira, então eu sempre controlei muito, com muito cuidado o dinheiro, então nunca faltou. Na verdade, eu coloquei dinheiro pessoal, acreditando que isso ia ampliar as vendas. Tá? Pois bem, e não aconteceu. Como é que a gente faz para não acontecer isso? Bem, no caso, eu posso dizer para você o seguinte, olha só, o Levi, naquela época, ele estava vinculado a uma universidade, então ele ficava uma parte do tempo dedicando à universidade, ministrando aulas e a pesquisa, por aí vai. Na outra parte ele tinha escola particular, que ele tomava conta, e ele sempre teve uma estrutura até razoável, que ele pegava e ia colocando dinheiro na loja e na fábrica de ração. Só que aí você já deve ter percebido o que acontecia, né? Se eu perguntar para você agora, você acha que eu conhecia meu cliente da loja? Acredito que você até vai dizer, não, os da ração sim, os da ração é claro, né? O pessoal que comprava ração para gado de leite, para gado de corte, comprava proteinado, ração para frango, suíno, eu já conhecia aqueles de longa data. E eu queria aumentar as vendas. Como é que a gente aumenta as vendas? Aí nós vamos lá na teoria, né? E na verdade é assim que funciona também, eu acho, né? Isso está no capítulo 3 do meu livro. Você tem que aumentar a quantidade de novos clientes, tem que manter os clientes que você tem e evitar perda de cliente. Então, a gente pode até no segundo momento desenvolver indicador para isso, mensalmente controlar a quantidade de cliente para ver se está aumentando, não só a quantidade de cliente, como o ticket médio, como a recorrência, um cliente que compra com mais frequência. Tudo isso é muito bom e isso é interessante para fazer. Só que naquela época, aí é que vem a sacada. Naquela época, quando eu fiz isso, eu não conhecia meu cliente. Primeiro, olha só, eu era especialista mais na área de nutrição. Quando eu vou pescar, eu fico brincando com aquelas iscas lá, tudo, né? Às vezes fica ali assando carne, tomando cerveja com os amigos, mas nunca foi minha especialidade. E eu nem presto atenção naquilo que eles, né? De vez em quando eu vejo os equipamentos que eles compram, tudo, eu olhava, mas não era minha especialidade. Então você já percebeu, olha só, eu estava fazendo investimento numa área que eu não conhecia. E pode até dizer, por que você não fez pesquisa? Pesquisa que jeito? É muito bonito falar de pesquisa quando você tem uma estrutura grande, uma empresa, um mercado, que é onde você sabe
aonde o cliente está e você vai lá e pesquisa. Nesse caso, eu diria para você o seguinte, realmente eu deveria ter conversado mais com os clientes para ver qual que é o tipo de ração que eu poderia colocar mais, o que acompanha a ração, se é um equipamento. Eu poderia ter seguido mais ou menos a linha que eu já seguia, mas o que eu quis fazer? Eu quis ampliar de uma forma que aquelas pessoas, inclusive, eles nem, os meus clientes meus nem pescadores eram a maioria, eles eram produtores de animais, né? Eles eram produtores rurais, então não tinha nada a ver. Tá? Isso nos conduz ao seguinte, é por isso que quando eu fiz o capítulo 3 do meu livro, eu contei uma tal da história do javali. E nessa história do javali, qual que é o moral da história? A história, ela pega, no final da história está dizendo o seguinte, não adianta você tentar caçar javali como outro caçador, que é especialista, ele vai conseguir muito mais êxito que você. Embora você possa ter a mesma espingarda, os mesmos equipamentos que ele. E essa história é uma história, pedagogicamente, é uma forma simples de contar a necessidade de conhecer bem aquilo que a gente faz, né? E eu estou falando para você porque eu estava lembrando esse final de semana, sabe quando bate aquelas coisas, poxa, aquela vez eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo? Hoje, para mim, é interessante que eu posso compartilhar com você na forma de aprendizado, a coisa que eu fiz e que eu não deveria ter feito, mas que você não precisa fazer aquilo que eu fiz. É por isso que eu acho que você deve aproveitar a oportunidade, adquirir meu livro, tá? Hoje é tão prático, quase nada o custo, né? Tá lá na Amazon, tá disponível lá, você faz download, você lê pelo seu celular, pelo computador e vai evitar de fazer muitas coisas que eu fiz, mas que não precisa fazer, economizando o seu tempo, economizando o seu dinheiro e acelerando o seu crescimento empresarial. Dica do dia, me acompanhe para mais dica.